E o convidado de hoje é o João Vitor Silva. Eu sempre gostei de cantar. Eu comecei a atuar por um erro, assim, né, na verdade. Porque eu sempre gostei muito de cantar, e aí uma vez, uma amiga da minha irmã, uma madame, né, de um salão que a minha irmã trabalhava, ela me viu cantando e falou, vou pagar uma agência para você. E aí ela me levou para essa agência, pagou essa agência para mim. A gente morava numa comunidade, no Morro Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você já ouviu falar. E a gente era pobre, né? Não tinha condição financeira de pagar essa agência. E aí essa moça contratou a gente, me pagou para mim, a agência me contratou. E quando eu fui chamado para fazer o primeiro teste por essa agência, eu achei que era alguma coisa relacionada a canto. E aí quando eu cheguei não era. Já era sobre atuação, já era para atuar. Enfim, era sobre Carga Pesada, um seriado, lembra que tinha antigamente? E aí eu não passei nesse teste e logo depois me chamaram para fazer Kubanacan. A única novela que eu fiz antes do Sítio. Mas era um personagem muito pequenininho, que eu aparecia muito de vez em quando. Eu era filho da Adriana, e eu era muito criança também, tinha 5 anos ali, né? Então quando veio a oportunidade de fazer o Sítio, foi realmente o pontapé da minha carreira, porque foi onde eu aprendi tudo. Eu já tinha feito coisas antes, tinha feito um seriado na Rede TV também, lá por essa agência, antes de fazer Kubanacan. Só que o Sítio foi a grande experiência mesmo, assim, de ter falas à beça, né? De ter que estudar, de contracenar com pessoas que eu via na televisão, né? A Dona N7 Bruno era uma senhorinha que eu via na TV e que eu achava muito fofa. E de repente eu tava ali no set com ela, sabe? Pra gente que assistiu o Sítio antes, né? Era muito louco, assim, na minha cabeça. E eu era uma criança, assim, mas além de tudo ainda tem essa magia, né? Que não se quebra nunca. E então o Sítio foi realmente o primeiro pontapé, assim, da minha carreira, como você falou. Porque essa primeira grande responsabilidade, eu diria, mas com muita leveza e com toda a magia que o Sítio trazia, né? E como que você foi parar no Sítio? Você fez testes? Tava terminando com o Kubanacan, e aí no finalzinho da novela a gente começou a saber que tava rolando o teste pra fazer o que ia trocar, né? Sempre que trocava a direção, trocava Pedrinho e Narizinho. Eu costumo falar que a Isabelle era aquele fenômeno, não tinha como ser trocada, porque ela era a Emília. Porque ela era a cara do Sítio, né? Acharam a atriz perfeita pra fazer aquele personagem. E ela começou, você que é fã deve saber, a Isabelle começou, ela não sabia nem falar direito, ela errava as palavras. Desde ali, eles já sabiam que ela era Emília, né? E tinha a licença poética da boneca poder crescer, ter tamanho, não tinha muito isso. O Pedrinho e a Narizinho era importante que trocasse porque ia cansando no sentido de que a gente ia ficando mais velho mesmo, sabe? Trazia uma novidade pra temporada que a gente ficava curioso de ver, assim. Eu, como telespectador, acho que devia ser interessante, sabe? E aí eu fiquei sabendo que tava rolando esse teste, fui fazer sair do estúdio de Kubanacan, que era o estúdio A, se eu não me engano, e fui no estúdio C fazer o teste do Sítio, que tava rolando. E estava rolando esse teste já no Brasil inteiro. Então, a Sininha de Paula, que assumia a direção, junto com o Paulo Guedes, se eu não me engano, eles já tinham vindo de Minas, São Paulo, e estavam chegando no Rio para poder fazer os testes lá no Projac. Então, tinham meninos que eram atores e tinham crianças que eu nunca tinha visto na vida. Nesse dia que eu fui fazer, estava lotado de criança e todos eles eram muito maiores que eu. Se você reparar, na minha temporada, né, Pedrinho, Emília e Narizinho, eu sou menor que a Narizinho. E era uma coisa que não podia acontecer. O Pedrinho era para ser o mais velho, então o Pedrinho que tinha que ser o maior, o mais desbravador, o mais corajoso, né? Só que a Sininha viu meu teste e eu fui com muita vontade de fazer, porque eu amava muito o Sítio, né? Eu assistia muito, eu era muito fã, então quando eu vi, porque os testes aconteciam sempre no cenário que a gente gravava e com todos os personagens, que era para ver se combinava, né? Se tinha liga ali, os novos Pedrinhos e Narizinhos. Então, o que eu senti é que a vontade foi tão grande que teve essa conexão, sabe? E mais do que isso, a conexão se concretizou porque quando eu acabei o meu teste, na cena do meu teste, a Sininha pegou o talkback, que é aquele microfone que todo mundo escuta no estúdio, e falou, gente, seguinte, queria parar agora esse momento e falar que podem cancelar todos os outros testes que eu acabei de achar o meu Pedrinho. É que na próxima segunda-feira a gente vai poder curtir novas historinhas com direito a um sítio novinho em folha e carinhas novas nos papéis de Pedrinho e Narizinho. Olá, pessoal do Video Show. Eu me chamo João Vitor, tenho 7 anos e tô fazendo o novo Pedrinho do Sítio. Eles querem sacrificar Narizinho. Então eu já saí do estúdio do teste sabendo que eu era o que eu tinha passado, que nunca acontece isso.
Então eu saí com o elenco inteiro abraçado, assim, sabe? Tipo, saí com o Visconde me carregando no colo, que era o Cândido Dan ainda na época. A minha mãe começou a chorar quando ela me viu saindo do estúdio. Ela falou, meu Deus, ficou super emocionada. Então foi assim, eu fui parar aí desse jeito. Eu acho que a Sininha gostou tanto do meu teste que ela não ligou se tinha tamanho, se não tinha tamanho. Eu acho que ela deve ter pensado nisso depois, talvez ela tenha até se arrependido, mas aí já era tarde. Índia Corinthiã? A tribo perdida! Peraí! Ele tá falando da menina do jornal! Eu sabia que havia alguma coisa de estranha nessa história. Eu fazia o sítio com muita vontade, assim. Eu me divertia muito. Acho que isso era o grande segredo ali da coisa, né? Porque eram crianças, a gente interpretava crianças, então não tinha como fugir da gente ali, né? Eu vou aproveitar o gancho que você disse que era muito divertido fazer o sítio e vou te pedir pra contar uma história engraçada de bastidores pra gente. Eu vou contar, talvez a Isabelle me mate que eu vou contar isso. Mas a Isabelle... A Isabelle é muito fofa, sempre foi muito fofa, mas ela sempre foi uma criança muito agitada. E esperta, capetinha, sabe? Aquela criança que você olha e fala, meu Deus, isso dá um trabalho pra mãe dela. E dava pra ver isso, né? Porque a Emília era um pouco ela mesmo, né? E aí, sempre que trocava o Pedrinho e a Narizinho, eu acho que pra ela devia dar uma confusão na cabeça, porque Tessa ficou 3 anos fazendo Pedrinho. Aí depois, do nada, entram duas crianças novas que vão ter o mesmo espaço que o César e a Lara tinham antes, com ela, que foi a única que ficou ali. Devia ser meio confuso pra ela, sabe? Então eu acho que ela criava, quando ela estava começando a criar um apego com o Pedrinho, com a Narizinho atual, trocava. E aí ela tinha que reconstruir aquilo ali, né? Construir do zero aquela intimidade com essas pessoas, que no caso era eu e a Carol. E aí eu lembro que no primeiro dia de gravação, o Pedrinho, eu inventei, na verdade, eu acho. Não sei se o César usava assim também. Mas eu inventei de usar o xilingue pendurado no pescoço. Eu acho que o César usava ele no macacão do lado. No bolso, né? E aí no primeiro dia de filmagem, a Isabelle estava irritadíssima que tinha trocado. Ela não aguentava fazer com novos Pedrinhos e Narizinhos, porque ela amava o César e a Lara. Então demorou um tempo pra gente conseguir conquistar a Isabelle, assim, sabe? E aí eu lembro que na primeira cena, ela meio que estava fazendo tipo umas pegadinhas com a gente, sabe? Pra desconcentrar, pra gente fazer meio mal. Não sei se na cabeça dela ela falava, se eles mandarem mal, vão trocar eles e vão voltar os outros dois que estavam comigo. Na primeira cena, quando eu inventei, ela veio e falou assim, nossa, que legal isso que você fez. Isso que eu tô falando, assim, eu tô te contando a memória que eu tenho agora, adulto, de minha criança, tá? Não era com essas palavras, não era assim que acontecia, mas enfim. Foi que legal isso que você inventou, de ficar com um estilingue aqui, uma coisa meio... Sabe o que tá me parecendo? Abre os braços, que nem o Cristo Redentor. Aí eu abri os braços meio assim, sem entender, querendo conquistar, né, ela também, de alguma forma. Quando eu abri, cara, ela puxou o estilingue pra baixo e soltou. Ele voltou, a madeira do estilingue, ela voltou, abriu aqui o meu queixo, isso no primeiro dia de gravação. Abriu o meu queixo, eu tive que levar ponto no queixo. E ela ficou assim, meio atordoada, sabe? Porque ela não queria me machucar, mas ao mesmo tempo ela queria fazer alguma coisa para parar aquele movimento que estava acontecendo, daquela troca de pessoas. E aí ela ficou mal, ela ficou triste, ela começou a chorar, pediu desculpas, né? Obviamente, ela não fez por mal, né? Ela queria aprontar alguma. E aí eu conquistei ela aí, porque ela ficou nessa de ter me machucado, então ela quis me acompanhar. Desculpa, por favor, perdão que eu fiz. E depois, quando eu voltei do hospital com ponto, ela sentiu e ela meio que me abraçou e a gente ficou junto, assim, tipo, amigos e crianças amigas e trabalhando. E aí foi lindo, todo o processo depois foi muito lindo. Mas eu tenho essa memória muito engraçada, de vez em quando eu até conto isso para as pessoas. E como que era a sua relação com o pessoal do elenco? Acredito que tivesse alguém que você fosse, obviamente, mais apegado, né? Cara, tinha. A Carol, né, eu era muito apegado a ela. E as nossas famílias também. Porque tem isso, né? A gente tá falando agora no lugar de adulto, de que lembra disso, mas a gente era criança e isso não dá pra esquecer. A gente tem que sempre lembrar. Porque esse cenário é esse, né? A gente tava lá com as nossas mães, que abandonaram a vida delas para poder acompanhar e seguir ali, acordar todo dia. Eu acordava, a minha rotina era acordar às 6 horas da manhã, ir pra escola, sair da escola direto, eu almoçava no caminho, no carro, porque eu já tinha que chegar trocando de roupa para ir gravar. Saía dos estúdios, sei lá, 9, 10 da noite, chegava em casa, eu morava em Botafogo, morava no Santa Marta ainda nessa época, então eu pegava tipo mais ou menos
Com trânsito, eu levava 1h30, 2 horas para chegar, e sem trânsito, 1 hora. Então, eu ainda voltava para casa, tinha que demorar mais 1 hora para chegar, eu chegava perto de 11 horas da noite. Ainda tinha que fazer dever de casa, fazer essas coisas todas, estudar para a prova, né? Quando tinha, eventualmente, porque a Sininha era muito rígida, mas depois eu falo disso com relação às notas. Então, a rotina era assim, era muito cíclico nesse sentido, sabe? Então, quando eu conheci a Carol e a família dela, a Carol era de São Paulo, e a Nádia, que era a mãe dela, ela veio para cá para ficar com a Carol. Então, elas tinham um hotel na Barra, que elas ficavam, né? Que a Globo pagava para elas. E ela era tão nova quanto eu naquele ambiente novo ali, né? Então a gente se criou uma proximidade muito grande e as nossas mães também por isso. Tipo, estamos de mãos dadas chegando nesse lugar que é novo para nós duas, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente criou essa cumplicidade. Então às vezes eu dormia na Barra, quando tinha alguma coisa no dia seguinte, sei lá, tinha uma diária na Zona Sul. A Carol ia lá para casa e a gente ficava lá em casa com a família dela também. Quando a família dela de São Paulo vinha final de semana, a gente se juntava todo mundo, a gente criou essa cumplicidade mesmo, sabe? Nossas mães se falam até hoje, a Nádia e a minha mãe. Tem muito carinho. Então, tinha esse carinho muito grande com ela. A Isabelle chegou depois, com a Damir, né? Depois de abrir meu queixo. Ela ficou também muito, muito forte. E, cara, eu tinha muita empatia também com a Du Moraes, que fazia a tia Anastácia. Todo mundo depois, né? Mas eu acho que os primeiros, assim, só para responder a sua pergunta de forma objetiva, foi isso. Foi a Carol e a Du. E eram pessoas que eu tinha muito carinho, assim. Mais proximidade, na verdade. Não sobre carinho, mais proximidade. Uau! Esse já é dos meus. Na batata. Joga no estado. Será que nós conseguimos? Exatamente, Pedrinho. Nós estamos na floresta amazônica, a maior floresta do planeta, gente! Então, João, das 3 temporadas que você fez, tem alguma que você considera mais especial por algum motivo? Tem. A primeira é muito especial pra mim. Porque a primeira, primeiro tem a coisa da novidade, né? De chegar nesse ambiente e olhar para aquilo. A estreia, tem isso. E tem o lugar do fã, né? Porque eu era fã do Sítio, então eu assisti o Sítio e no primeiro ano eu via em algum lugar, né, a magia ainda acontecia para mim. Depois do primeiro ano que eu entendi que voar era feito num cabo de aço e o fundo verde atrás, já não tinha mais tanta magia, entendeu? Então foi virando mais um trabalho mesmo, sabe? O primeiro ano foi muito especial e teve a coisa do primeiro ano das viagens também, né? Então a primeira viagem foi para a Amazônia. E 17 dias na floresta amazônica. Eu acho que eu nunca tinha viajado de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. Nunca tinha viajado, né, nesse sentido. E eu nunca tinha viajado. Então, além de tudo, tinha essa coisa de pegar avião, de sair, né? E aí passei 17 dias no Hotel Ariaú, lá na floresta amazônica, que foi incrível. Eu guardo memórias até hoje dessa experiência. E logo depois a gente voltou pro Rio e saiu do Rio para Portugal. Então ainda teve essa onda de fazer essas tours, assim, né, para poder viajar. E aí a gente foi para Portugal, ficou acho que mais 20 dias em Portugal, gravando em lugares maravilhosos e muito lindos, assim. E aí voltou, a gente ia para o Equador e cancelou a verba, porque não tinha verba, né? A gente já tinha viajado muito. E aí fizemos a temporada aqui. Misericórdia! Como é que a gente veio aparecer nesse lugar, hein, Mia? Foram as 3 Marias. Que lugar é esse? Eu aposto que esse lugar é onde mora a princesa dos pés de cabra. Mas como é que a gente vai fazer para encontrar com ela? Vamos. Olha lá. Muito grande. E no segundo ano, teve aquela coisa do Sítio virar uma novelinha, né? Então, teve isso. E eu gostava mais da onda que era um pouco mais Monteiro Lobato mesmo, sabe? Deles. Eu ficava com raiva de não ter feito o Poço do Visconde, eu ficava com inveja. Inveja não, né? Ciúmes do César por não ter feito o Poço do Visconde, sabe? Você falou agora há pouco que a Sininha de Paula era um pouco rígida. Como que funcionava isso? Cara, não é que ela era rígida, na verdade. A Sininha, ela era... Como é que eu posso dizer? Ela era rígida, a verdade é essa. Ela era dura, assim, na forma, mas eu achava... Depois eu entendi que se ela não fosse assim, ela não teria comando das coisas, porque ela estava trabalhando com crianças. A gente gravava, sem brincadeira, umas 40 cenas por dia. Era muita coisa.
muita coisa. Chegou um ponto que eu já não decorava mais. Eu aprendi isso com a Isabelle, inclusive, que já estava lá, né, há 7 anos, quando eu cheguei. De olhar a cena antes e fazer. Porque foi o modo que ela descobriu para ela poder viver. Que ela voltava para casa e conseguia dormir. Ela não precisava ficar pilhada de decorar o texto do próximo dia. Então eu aprendi isso com ela também, sabe? Fui conseguindo criar esse hábito e de estudar. E a Sininha tinha uma coisa que era muito rígida na forma de falar. Ela era muito... Ela cobrava muito da gente, sabe? Comportamento, disciplina, que são coisas que foram muito importantes. Porque hoje, na época, me soava um pouco como grosseria, mas hoje eu tenho muito carinho e já mandei mensagem para ela, inclusive agradecendo, porque eu aprendi muito com isso, de verdade, assim, sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre tudo isso. Ela tinha uma coisa que eu achava genial, que na época eu não gostava, óbvio, que eu era criança, mas hoje em dia é genial olhando de fora, que era isso que eu ia te contar aquela hora que eu pulei, que era ela cobrava o nosso boletim da escola. E se a gente tivesse indo mal na escola, ela mandava mensagem para os autores e os autores reduziam a quantidade de cenas. Então a preocupação dela era realmente colocar os estudos em primeiro lugar. E isso era muito, muito bonito de ver, sabe? Porque ela estava ali fazendo aquele programa lindo acontecer, amado por todas as crianças do Brasil e, enfim, e até de fora, né? Porque quando a gente chegou em Portugal, as pessoas já conheciam a Isabelle, falavam Emília, Emília, eram apaixonados por ela. Então tinha essa dimensão, né, do sítio. E ela, ao mesmo tempo, lembrando que éramos crianças trabalhando e que a gente tinha sim que estudar e que tinha sim que ter esse compromisso. Então era muito lindo, assim, de ver. Hoje em dia eu tenho muito carinho, mando mensagem direto para ela, a gente se fala. E, João, o que significou para você ter vivido o Pedrinho? Cara, assim, de forma objetiva, quando eu paro para pensar, eu fiz um personagem do folclore brasileiro. Isso já é, tipo, monstro para mim, sabe? Acho que é uma oportunidade muito linda e tenho muita gratidão ao universo por ter tido essa oportunidade, sabe? E aí, mais do que isso, o Pedrinho, ele é um personagem que representa, né, para toda criança que assistiu o Pedrinho queria ser o Pedrinho, né? Se via no Pedrinho de alguma forma. E independente de ser menino ou menina, não tô nem entrando nessa questão, assim, né? Porque eu já quis ser a Emília, eu já quis ser a Narizinho, imagino que as minhas sobrinhas já quiseram ser o Pedrinho, sabe? Não tem esse lugar, porque criança não tem essa maldade, né? Não tem isso. E disso, de poder quase que representar, sabe? Esse poder da representatividade de onde a imaginação pode ir. Porque o sítio tinha essa coisa as histórias eram muito concretas, mas ao mesmo tempo tudo ali podia ser da imaginação daquelas crianças, né? Quando eles voltavam para casa e contavam para Dona Benta a experiência que eles tinham, e elas falavam: "Ah, meus filhos, vocês estão só brincando, isso é brincadeira", sabe? Isso era um pouco de estimular as crianças a abrirem o imaginário, que eu acho que hoje em dia falta. Eu acho que falta programas assim, desse jeito, que estimulem as crianças a sair. Não tem um iPhone, não tem um iPad para brincar? Cara, pega, sei lá, essa xícara e vai fazer de carrinho, sabe? O sítio tinha essa proeza de incentivar as crianças a mexerem com o imaginário. E ter essa responsabilidade é muito, muito lindo, assim, olhando de fora, olhando de hoje, né? E você tinha medo da Cuca antes de fazer o programa? Nossa, quem não tinha, né? Todo mundo tinha medo da Cuca. Eu, inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar com a Cuca, eu tava com um certo receio, assim, sabe? Como eu não sabia o que era, né? Como é que funcionava. Porque os bonecos também do sítio eram uma coisa muito louca, né? Surreal. Surreal. E era surreal ao vivo também. Os bonecos eram uma equipe só que era montada para os bonecos, na verdade. Então era uma equipe responsável por isso. O que essa equipe fazia? Eles faziam os bonecos, né? Faziam as confecções dos bonecos todas, e eles automatizavam todos os bonecos. Então a equipe ela se conhecia a ponto de poder trocar. Nem sempre era a mesma pessoa que estava dentro do boneco. Eles trocavam. Então tinha pessoa que vestia aquela roupa toda e ficava do lado de fora, e ficava ali dentro fazendo a cena, gesticulando com a gente. E tinha uma outra que tinha que estudar o texto junto com aquele
para poder fazer a operação do controle remoto. Que era um controle remoto que parecia esses controles remotos de avião, de avião de brinquedo, só que muito mais detalhado. Era muito sensível. Eu lembro que eu já peguei esse controle, um negócio para mim, né, como eu era criança, a sensação que eu tinha é que era um negócio do tamanho da minha cabeça. E ele ficava do lado de fora da cena fazendo assim, ó. Junto com a fala do tipo, o Rabicó tá falando. E aí ele ficava fazendo a fala e mexendo junto com os gestos que ele fazia. Porque ele, na verdade, ele que decorava as falas. Quem tava de boneco não precisava fazer nada. A pessoa precisava saber as falas para poder fazer o gesto, mas a expressão não pegava, porque a pessoa tava com a cabeça. A expressão quem fazia era quem tava com o controle remoto. Porque fazia isso, subia esse botãozinho, aí a sobrancelha do Rabicó subia essa. Se ele mexesse nessa, subia essa. Aí, sabe, ele podia fazer umas coisas assim, sabe? Nossa, de repente eu fiz um movimento aqui, né? E aí essa pessoa que, na verdade, tinha que saber muito mais das coisas, porque ela ficava ali controlando, fazendo, e aí eu olhava para esse que estava controlando o controle remoto e olhava para o Rabicó, as expressões que ele estava fazendo nele era a expressão que ele conseguia botar no boneco. E aí tinha boneco que mexia só a sobrancelha, acho que o Rabicó, se eu não me engano, mexia só a boca e a sobrancelha. O Quindim, eu lembro que era o boneco que mais mexia tudo. Ele mexia até a bochecha, assim, era um negócio bizarro. E aí o cara que controlava tinha que saber de tudo isso e mexer. A Cuca era que menos mexia. Enfim, eu tô falando muito, né? Só que antes disso, o Logan falou, ó, a TV Colosso fazia isso. Exatamente. Era essa galera da TV Colosso, a galera que fazia a Priscila. E aí quando eu não sabia que a Cuca era assim, então eu cheguei com um certo receio de tipo... Cara, eu tenho medo dessa parada, sabe? Eu tenho medo desse bicho. Que a Cuca pega. Exatamente. Eu cresci ouvindo cuidado que a Cuca te pega, então vou com cuidado. E aí eu lembro que a Sininha apresentou pra gente. Ela falou assim, olha, eu vou chamar pra vocês a Cuca. A gente ficou assim meio com medo de que a Cuca ia entrar na sala pra gente conhecer. E era uma mulher. Uma mulher, Jacira, inclusive trabalha hoje no The Voice. Ela é acho que faz cenário do The Voice. Linda e maravilhosa e super gente boa, baiana. Chegou falando, e a gente tipo, ué, a Cuca é isso, mas... Então é computação, como é que faz? E aí ela mostrou, ela explicou pra gente o que ela fazia. E tinha esse preparo. A equipe do sítio já tinha o preparo de apresentar a Cuca com mais cuidado, porque sabia que as crianças que chegavam tinham certo medo da Cuca. Essa transmissão está me deixando louca. Já conseguiu fazer a bola de cristal pegar, Estupice? Calma aí, Cuca, eu tô tentando. É que tá muito difícil arrumar essa antena aqui com essa tremedeira toda. A gente fazia em escola, eventos, essas coisas, quando ia com a Cuca, era um negócio que até interior que as pessoas não têm noção de como as coisas são feitas, as senhoras, os adultos morriam de medo da Cuca e não sabia como falar, sabe? Ficava com vergonha de mostrar pra criança que tava com medo da Cuca também. Eu acho que definitivamente todo mundo já teve medo da Cuca um dia. João, você conhecia a obra de Monteiro Lobato ou você só assistia na televisão? Sim, muito. Por isso que eu falei que eu ficava com uma certa invejinha do César por ele ter feito essa parte dos contos mesmo do Monteiro Lobato, porque eu li muito, né? E antes de fazer o sítio, um ano antes de fazer o sítio, a minha escola estava fazendo um ano do Monteiro Lobato. Então foi um ano que a gente estudou tudo sobre o sítio. E então quando eu soube que eu passei pro sítio, eu falei, caraca, eu vou fazer todas essas histórias que eu acabei de ler, sabe? E acabou que não foi, mas enfim. Mas tá bom, vale. Tá bom, imagina, tá fazendo só... exatamente. Mas sim, estudei e sabia todas as histórias. Eu tava pensando aqui que se foi difícil pra Isabelle aceitar você e a Carol, imagino como que foi pra vocês quando na temporada de 2005 veio aquela penca de gente. Teve alguma dificuldade de integrar com o pessoal do elenco? Eu acho que o receio era mais, vou ser muito sincero, teve receio, né, de quando chega gente nova, porque é uma pessoa chegando nova. Mas eu acho que o nosso receio era mais quando eram as crianças, sabe? Quando tinha criança, porque aí era lugar de poder... Cara, pode... Não de tomar o lugar, né? Mas é mais próximo, né? Então acaba que tinha muito receio. Por exemplo, quando a Tavini chegou pra fazer a boneca, a gente achou um absurdo aquilo, sabe? Como assim? Vai ter uma outra boneca que não é Emília? Eu lembro que eu, a Isabelle e a Carol, a gente ficava tipo, nossa, criança, né? Fazendo um complô, tipo de... Vamos derrubar essa boneca, sabe?
A Tabni deve ter falado pra você ontem disso, que ela deve ter... Não falou? Quando ela começou, assim, eu acho que ela deve ter sentido que a gente olhava um pouco esquisito, sabe? Óbvio que depois não, a Tabni tá aqui, chegou agora. Absurdo ela tá falando. Ainda por cima, na trama, tinha essa coisa da boneca ser mais tecnológica, né? Então ainda tinha essa onda de que era isso que a Emília tinha inveja da boneca da Tabni, né? Que ela vinha, ela falava, ela era de uma peruca rosa, ela mudava o cabelo, né? Se eu não me engano, tinha essa coisa. Roupa, tudo. E a Emília não tinha nada disso. Então, a Tabni tá falando que foi mesmo, mas ela só guarda coisas boas. E é óbvio que depois a gente, imagina, abraçou e não teve isso. Mas eu acho que sempre que tinha esse lugar de entrar uma criança nova ali, dava um pouco de... o que essa pessoa tá fazendo aqui, sabe? Tinha um pouco disso. Coisa de criança, imagina. A gente é assim, imagina as crianças, não tem isso. Mas a Tabni, imagina, depois a Tabni fez totalmente parte de tudo isso e a gente formou uma unidade muito bonita, assim, também. Bom, agora que o problema da Tamelina já foi resolvido, eu vou ir à casa da Arma pra ver o rapadura. Eu vou com você, Pedrinho. Eu também. Você não vem, Pet? Não posso, né, Lizinho? Fiquei de separar umas bijus e umas maquiagens pra dar de presente pra me sair. E aí, na temporada seguinte, você deixa de ser o Pedrinho, e assim como a Tabni, você é mantido no programa, só que agora você tá fazendo o Curupira. Como que foi isso pra você naquela época? Funcionou. Como que você recebeu isso? Muito louco. Pra mim foi muito louco. Foi muito louco, porque eu acho que se eu não contracenasse com o Pedrinho, seria mais fácil, sabe? Porque... não sei explicar, assim, quando você... Eu criei muito carinho pelo Pedrinho, sabe? Eu vestia a camisa do Pedrinho e em algum momento eu acreditava que eu realmente era o Pedrinho. E as pessoas me faziam acreditar isso, né? Quando eu saía na rua e falava, ô Pedrinho. Então eu acreditava que eu era o Pedrinho. Acreditava mesmo que eu era o Pedrinho. Então quando eu fui convidado para fazer o Curupira, teve um lugar que era bom, né, que eu entendia, mas não um entendimento meu de criança, que eu entendo hoje, que a minha mãe teve na época, que era de que bom, vamos ficar mais um ano contratados, sabe? Não vai ter esse dinheirinho aqui que a gente está contando e que, sabe, tem esse lugar do gratidão ao universo, mais um ano de trabalho. Que eu não tinha na época, que eu não tava nem aí. Eu queria continuar um ano de trabalho, mas eu queria fazer o Pedrinho, sabe? Eu queria continuar. E aí, quando veio o Curupira, no começo eu tive um pouco disso, de caraca, vou fazer o Curupira, vou contracenar com outro cara fazendo uma outra criança, fazendo o Pedrinho. Como é que vai ser isso, né? Mas aí o Curupira veio também com uma... Tinha uma onda da caracterização, os caiporas e os curupiras. Porque a Tabni era caipora e eu era curupira. E aí teve essa onda de pintar. A Tabni acho que pintava de verde e o curupira pintava todo de vermelho. A roupa era toda de látex, o dente de ouro, a peruca vermelha. Então era uma transformação. Então, em algum lugar, as pessoas não me conheciam muito. Não sabiam que o Pedrinho da temporada passada era o Curupira. E isso me deu um certo conforto. No primeiro momento, tá? Eu tô falando só. E aí depois, imagina. É isso que eu tô te falando. Lembrar de sempre que tudo que eu tô falando, a gente era criança e as coisas passam pras crianças, né? Então depois tava nem aí. É outra concepção. Depois tava nem aí. Tava rolando na mata com os caiporas, com os curupiras, eu e Tabni e o elenco todo. E aí eu tive pouca cena com o Rodolfo. Pra falar a verdade, eu devo ter contracenado muito pouco com o Rodolfo. Quase nada, assim. Só às vezes que eles iam na mata. Mas o nosso núcleo mesmo era eu ali, com o Tabni, né? Com os caiporas, a dona... eu não vou lembrar o nome das pessoas. Norma. Então tinha essa onda de... A gente montou um núcleo nosso ali. E ficava muita gente, era o povo da mata, né? Marcel, é verdade, o Marcel que fazia. O Marcel era outra criança que chegou. Então foi bom também nesse sentido, Paco! Ai, eu não tô acreditando. Parece papagaio chorando. E não é pra chorar? Sou um curupira sem teto. Sem teto? Mas até passarinho tem casa. Isso não tá certo. Pepe morava numa árvore muito bonita. Bicho homem cortou com a serra. Pepe tá na moita. Não fica assim. Caipora vai te ajudar agora. Pepe vai pra casa de fora.
Voltando um pouquinho lá no começo, você se lembra qual foi a reação das pessoas quando você entrou no lugar do César? Cara, eu me sentia muito querido, sabia? De verdade, assim. Eu sempre gostei muito do Pedrinho do César e tinha muito medo de quando eu fui fazer o Pedrinho, porque eu sabia que ele era um Pedrinho muito querido e porque até então, pra mim, ele era a cara do Pedrinho. Tinha um desenho do Pedrinho do Monteiro Lobato e eu achava o César muito parecido com o Pedrinho do Monteiro Lobato. Então eu tinha esse medo. Mas aí, quando eu comecei a fazer, eu não sei se as pessoas foram com a minha cara, se tinha uma onda de empatia comigo, pela minha história, não sei exatamente o que era. Mas eu me sentia muito, muito querido. E foi um sítio que a minha temporada, assim, graças a Deus, deu muito certo. A gente teve a onda das revistinhas que faziam muito sucesso, que bombavam. Teve, se não me engano, começou a ter interação pela internet, a coisa do site, que acho que foi bem na nossa temporada. É. Eu lembro disso, que às vezes a gente tinha que chegar mais cedo para poder responder umas coisas que vinham da internet. A gente recebia muita carta. Minha mãe tem guardado em casa, porque hoje não tem mais isso, né? Mas minha mãe tem guardado em casa cartas e cartas e cartas e cartas, muito. E eu fui muito, muito feliz, assim. Eu recebia de verdade esse carinho do público e considero hoje, mesmo adulto, que foi uma temporada que deu muito certo e que talvez tenha sido uma de maiores sucessos, assim, do sítio. Acho que uma temporada que abraçava muitas gerações de crianças, né? Essa mata é maior do que o capoeirão mesmo, viu, Pedrinho? Nem sinal da Jajela ainda. Onde será que ela tá, gente? Pelo menos o Tatu estivesse aqui. Se ele chamou a gente, ele deve saber onde mora a Jajala. Não é Tatu, Emílio, o nome dele é Iaú. Pode ter certeza que não era só impressão, você realmente é muito querido até hoje, não só por mim, mas por muitos outros fãs que cresceram assistindo ou que conheceram depois e carrega no coração toda aquela magia que aconteceu naquela época te assistindo, né? Agora conta pra gente que loucura que foi vocês terem caído dentro da casa do Big Brother Brasil. Quem contou isso? Você mesmo contou isso em uma entrevista, você não lembra? Ah, não sabia que eu já tinha contado isso numa entrevista, de repente. Eu tava num intervalo de gravação e a gente subia sempre numa árvore. E foi a temporada da Pink, do Jean, da Grazi, que era uma temporada que a gente estava gravando. Eu não lembro exatamente o ano. Não sei se foi no primeiro ou foi no segundo. E aí, sempre nos intervalos... O PA é a base, né? Do lugar onde a gente espera. Camarim, caracterização, tudo. O PA do sítio do Pica-Pau Amarelo era do lado da casa do Big Brother. Porque como eles montavam um sítio de verdade, o cenário do sítio era a coisa mais linda, porque era um sítio de verdade dentro do Projac. Então, você passava por todos os estúdios, ia subindo a montanha do Projac lá em cima, no pé do morro, passava a casa do Big Brother e chegava no PA do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí do PA você tinha que subir a estradinha de terra a pé, você só subia a pé para poder chegar no sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso quando era no Projac, porque eles gravaram muitos anos no Camorim, que era fora do Projac. Mas enfim, isso não era na minha temporada. Então a gente passava pela casa do Big Brother e sempre que estava tendo a edição do Big Brother ativo, a gente conseguia ouvir. Quando era noite de eliminação, a gente não conseguia gravar, porque chegavam as famílias, ficava uma gritaria, então o microfone do Bial ficava ecoando, a gente conseguia ouvir, então a gente tinha que parar a gravação para poder esperar. Eu não lembro se a gente teve que parar por conta da eliminação ou se a gente já tinha parado e era dia de eliminação. E aí a gente ficava, eu, a Carol e a Emília e a Isabelle, quando a gente estava nos intervalos, a gente sempre inventava alguma coisa para fazer. Eu ficava brincando, assim, sempre, né? Criança com tempo livre. Eu lembro muito de fazer bola de papel, de enrolar muito papel e passar durex e ficar jogando. Lembro de peteca, a gente brincava muito de peteca. E aí uma das coisas que a gente fazia era subir as árvores desse lugar que eu falei, desse PA, porque era realmente uma floresta. E esse Big Brother foi um Big Brother muito marcante, porque tinha aquela coisa da Grazi, tinha a Pink, eram figuras muito importantes. E aí a gente acompanhava, né, de alguma forma, assim, um pouquinho. E quando a gente descobriu essa árvore, a gente subiu e a gente falou, nossa, será que dá pra gente subir e olhar pra casa do Big Brother? Aí a gente falou assim, vamos ver, né? Vamos tentar e tal. Aí a gente subiu, se ajudou os três ali em cima da árvore. E era uma árvore que, tipo, a casa tá aqui. A árvore tá aqui do lado de fora. Não sei se dá pra ver. A árvore tá aqui do lado de fora. E aí tinha um galho que fazia assim, sabe? O galho dela ia pra dentro da casa.
Então a gente subia e ia caminhando até esse galho para poder olhar as coisas que estavam. Eu não sei se a gente... Eu não lembro muito bem. Essa história, inclusive, minha mãe que deve saber muito melhor do que eu. Mas eu não sei se o galho quebrou ou se a gente caiu. Eu não lembro exatamente qual foi a situação. Eu sei que a gente caiu dentro da casa e aí a produção teve que realmente... Bom é que fica monitorado 24 horas, né? Eu imagino as pessoas na central de câmeras lá olhando e falando, o que é isso, gente? Tem uma Emília ali no jardim da casa. Ainda bem que eles deviam estar trancados lá dentro, ninguém viu nada. E aí a produção veio e arrancou e tirou a gente pela porta de saída normal, assim. E o nosso bate-papo chegou ao fim. João, você tem alguma coisa para acrescentar? Cara, não. Queria agradecer. Acho que foi muito maior do que eu imaginava esse bate-papo. Não tinha me preparado para ficar tão emocionado e falar tantas coisas como a gente falou. Acho que deve ser muito louco para você que é fã e tá conversando comigo. E acho que é muito louco para mim também poder conversar com você. A gente não percebe no outro, né? A gente tá focado na gente, mas a troca em si é muito linda. E queria te agradecer por ela e dizer isso que eu falei lá atrás, mas vou falar agora de novo. Todas as coisas que eu acesso sobre o sítio hoje são do canal de vocês, são do Instagram, da página de vocês. Então, é um pedido que eu faço, assim, né, como ator e como alguém que participou dessa história, que ajudou a contar essa história. Se não puderem deixar isso morrer, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu estou aqui e acho muito legal esse trabalho que vocês fazem. E é isso, vamos tentar, de alguma forma, alcançar com que o sítio passe para essas crianças novas que estão aí, né? Que essa memória gostosa que a gente tem de lembrar de quando a gente assistia possa chegar nessas crianças de hoje em dia também e que a gente possa expandir esse sentimento tão lindo que a gente tem com relação a esse episódio, esse trabalho e essa obra tão gostosa e que fez tão parte da nossa infância, né? E obrigado pelo carinho, obrigado por todas as pessoas que participaram, que mandaram perguntas e todas as pessoas, todos os colegas do sítio que passaram por aqui, né, deixando um beijo, um abraço. E, cara, é isso, só te agradecer pela oportunidade, por poder relembrar também. Fazia muito tempo que eu não falava do sítio, que eu não relembrava todas essas histórias que eu te contei aqui. E poder fazer isso aqui, compartilhando com as pessoas que quiseram assistir, é mais legal ainda e só tenho que te agradecer. Obrigado.